Shalom, Shalom Aleichem. Bueno, Shalom Aleichem significa paz a vocês. Shalom significa paz para vocês, Malehem. Habla español entonces. Bien, estoy muy agradado de estar acá. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vengo de Chile, al igual que nuestro hermano Pedro. Vim de Chile igual o Pedro. Mi nombre es Esteban, tengo 23 años. Meu nome é Estevão, eu tenho 23 anos. Yo nací en una familia cristiana, Nasci numa família cristã, pero cuando yo tenía 3 años, mi madre llegó al judaísmo mesiánico. mas quando eu tinha 3 anos, minha mãe chegou ao judaísmo messiânico. Entonces, prácticamente he estado toda mi vida en el judaísmo mesiánico. Então, praticamente toda a minha vida, eu cresci no judaísmo messiânico. De eso que yo he podido aprender es lo que les quiero compartir ahora. E nesse período que eu aprendi, é o que eu quero dividir um pouco com vocês. Hablar un poco más de mi experiencia. Falar um pouco mais de minha experiência. Actualmente estoy en la comunidad Benei Adonolam. Atualmente estou na comunidade Benei Adonolam. Adonai Adolam. No, Adonolam. Adonolam. Estoy encargado del área del discipulado. Sou responsável pela área de discipulado. Para mí es muy importante enseñar los principios básicos de nuestra fe. Para mim é muito importante ensinar os princípios básicos da fé, da nossa fé. Creo que los mayores malentendidos en la historia, sobre todo entre Israel y la iglesia, pasan por allí. Eu creio que as coisas que mais foram mal entendidas passam por essa questão dos princípios básicos. Lo que hoy vamos a compartir son 6 principios elementales judíos de la antigua cristiandad judía. O que vamos dividir hoje são 6 princípios elementares judios da igreja antiga, na base inicial. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero cuando llegó, ¿cierto? Las naciones pudieron entrar hacia Israel injertados. Quando as nações puderam entrar em Israel, quando começaram a ser enxertados, La pregunta era, los judíos preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estas naciones que están llegando? e os judeus perguntavam o que vamos fazer com essas pessoas, com essas nações que estão chegando. Y ahora, hoy en día, la pregunta es al revés. E hoje a pergunta é o contrário. ¿Qué hacemos con estos judíos que están llegando a Yeshua, a Jesús? O que faremos com esses judeus que estão chegando a Jesus? Pero hay algo que nos une y que es nuestra fe. Mas algo que nos une, que é a nossa fé. Quizás es difícil hablar este tema porque toca un poco los fundamentos de la religión cristiana, judaísmo mesiánico, que muchas veces no hemos compartido. Não é um tema fácil, porque é a base da religião cristã, a base do judaísmo, e nós não temos falado sobre isso. Ahora, no vamos a hablar de principios de fe, como yo creo en que el Mesías es tal cosa, que Dios es tal cosa, sino que vamos a hablar principios de vivencia. Então vamos falar mais sobre, não tanto sobre o que creemos, mas a questão de vivência. Amén. Vamos a partir. Partimos. Voy a leer, depois Vou vai ler, depois o Vailton vai ler em português. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno,
Y esto haremos si lo permite Dios. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem. Estou lendo Gálatas, Hebreus. Mas está mal. Hebreos 5:3. Sí, vamos adelante. Sí, ya va. ¿Lo tiene? ¿No? Bueno. Lo que tenemos ahí, ¿cierto? La tengo. ¿Lo tiene? Ya. Sí, lea. 5:13 al 6:3. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência na aplicação da palavra acerca da justiça. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem do mal. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduzem à morte, da confiança em Deus, da instrução acerca de lavagens, shemichá, da ressurreição dos mortos e da punição eterna. E, se Deus quiser, é isso que faremos. Amén. Entonces, lo que está escribiendo acá el autor del libro de Hebreos es que su intención al escribir lo que viene después Então, a intenção do que o autor de Hebreus está dizendo aqui sobre o que vem depois tiene que ver con un crecimiento, una madurez, pero tenemos que pasar cierta barrera, cierta leche de la Escritura. Ele está falando de um crescimento, de uma maturidade, mas antes temos que passar por uma parte da Escritura. Sí. Allí se mencionan 6 principios fundamentales que el autor del libro de Hebreos daba por sabido. E aqui tem 6 ensinamentos fundamentais que ele nos traz para conhecer. Tenemos 1, el arrepentimiento de obras muertas. Primeiro que temos acá é o arrependimento de obras mortas. 2, la fe en Dios. 2, a fé em Deus. 3, instrucción sobre inmersiones. 3, instruções sobre nação, Inmersión. Bautismo. Sobre batismo, Imposición de manos. imposição de mãos, La resurrección de los muertos. ressurreição dos mortos Y el juicio eterno. e o juízo eterno. Estos 6 principios es sabido de que el autor del libro de Hebreos ya los había enseñado o ya los conocían. Esses 6 princípios ele já conhecia, ele já tinha ensinado, ao que parece. La pregunta es si hoy nosotros conocemos esos principios. A pergunta hoje é se nós conhecemos esses princípios. Todo lo que sigue hablando el autor del libro de Hebreos Tudo que segue falando o autor de Hebreus es un nivel superior a esto. está em um nível superior a isto. Pero esto no puede faltar en nosotros. Mas isso não pode faltar para nós. Si estamos trabajando por una unidad en el cuerpo del Mesías, Se estamos trabalhando por unidade no corpo do Messias, tenemos que tener estos fundamentos en común. nós temos que garantir que esses fundamentos é comum a todos. Ahora alguien se preguntará por qué. E alguém vai perguntar, por quê? ¿Por qué el judío mesiánico tiene que imponer estos fundamentos a la iglesia? Por que o judeu messiânico tem que impor esses fundamentos para a igreja? Y la respuesta es simple. A resposta é simples. La antigua cristiandad judía era eso, judía. Os cristãos antigos tinham essa base, esse princípio. Estos son principios transversales tanto para la cristiandad, para el judaísmo mesiánico y para el judaísmo incluso. São princípios transversais para judeus, cristãos e inclusive
judeus tradicionais, judeus ortodoxos. Vamos a comenzar Então viendo el primero. vamos a conhecer. Ahí. Obras muertas. Obras mortas. Lo que dice ahí es que obras muertas es otro nombre de lo que se conoce como pecado. Obras mortas é outro nome do que conhecemos como pecado. Pero muchas veces obras muertas es interpretado como la obediencia a la ley. Muitas vezes também nós traduzimos isso como obediência à lei. Entonces, cumplir los mandamientos de la Torá viene a ser una obra muerta. Então, cumprir o mandamento da Torá é uma obra morta. Este es uno de los primeros principios que chocan, que interrumpen la relación de la iglesia con el judaísmo mesiánico. E esse princípio se choca com a relação da igreja messiânica, da igreja judaica com a igreja cristã. Hay quienes dicen que está bien que los judíos cumplan los mandamientos, pero otros dicen que obras muertas es obediencia a la ley. Alguns falam que é bom que eles cumpram a lei, mas outros dizem também que isso é obra morta, que isso não faz sentido. Tampoco hay una común certeza o un acuerdo entre la iglesia sobre este punto. Também não tem acordo comum entre a igreja sobre esse ponto. Pero el libro de Romanos, capítulo 6, 23, dice, la paga del pecado es la muerte. Mas o livro de Romanos, no capítulo 6, 23. 6:23, fala que o pagamento do pecado é a morte. Por lo tanto, las obras muertas son las obras que conducen a la muerte. Portanto, as obras mortas é o que conduz à morte. La Torá, ¿cierto? El Pentateuco dice un principio. A Torá, o Pentateuco, fala de um princípio. Y así dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, Y así bendición y maldición. E assim diz: coloco diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições. Ahora pues, elige la vida Agora, por favor, elejam a vida, para que vivas tú y tus hijos. para que viva você e os seus filhos. Las obras muertas, o lo que es una obra, es una elección. Obras mortas, o que é na verdade é uma escolha. Usted puede escoger una obra que lleve a la vida o una obra que lleve a la muerte. Você pode escolher uma obra que te leva à vida ou uma obra que te leva à morte. Pero tenemos que saber que esa decisión es nuestra. Mas temos que saber que essa decisão é nossa. Por mucho que hablemos del sacrificio del Mesías, Por mais que falamos do sacrifício do Messias, nuestras obras son algo que nosotros hacemos y de lo que nosotros nos vamos a hacer responsables. nossas obras é o que nós fazemos, executamos e pelas quais vamos ser responsáveis. Dice la Escritura que el Mesías vino para destruir las obras del diablo, del enemigo. A Escritura diz, é clara, que Jesus veio para destruir a obra do inimigo. Y la obra del enemigo es el pecado. E a obra do diabo é o pecado. Y el pecado es la muerte para el mundo. E o pecado é a morte para o mundo. Y esto no solamente lo habló Yeshua en ese momento del principio, sino que lo había hablado ya la Torá. E isso não falou Jesus simplesmente quando esteve aqui, mas a Torá já falava disso. Adán fue el primero en tomar esta decisión. Adão foi o primeiro a tomar essa decisão. Yeshua también tomó esta decisión, Jesus também tomou essa decisão, pero él escogió la vida. mas ele escolheu a vida. Y por su vida también nosotros pudimos tener vida. E por meio da sua vida, nós também temos vida. Ahora, ¿cuál es el mensaje detrás de Yeshua y el mensaje del primer siglo? Agora, qual que é a mensagem de Jesus e a mensagem no primeiro século? Si buscamos Mateos 3, 1 a 2, Se vamos em Mateus 3, 1 e 2, tenemos cómo partió el mensaje de Yeshua. vamos ver como partiu a mensagem de Jesus. Y previamente a él, João Batista. E antes dele veio João Batista Dice así, e disse: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, E naquele dia apresentou João Batista, proclamando en el desierto de Judea proclamando no deserto da Judeia y diciendo, e dizendo: arrepentíos, Arrependei-vos, porque el reino de los cielos porque o reino dos céus se ha acercado. está perto.
Este es el mensaje que antecedió al Mesías. Essa é a mensagem que antecedeu o Messias. Pero este mensaje no es nuevo. Mas essa mensagem não é nova. Es el mismo mensaje que anunciaron los profetas y que anunció Moisés. É a mesma mensagem anunciada pelos profetas e por Moisés. El arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca Arrependei-vos porque o reino de Deus está perto. significa que hoy tenemos la oportunidad de tomar la decisión de hacer una obra para vida. Significa que hoje nós temos a oportunidade de tomar a decisão, fazer obras para a vida. Esto es lo que se habla cuando uno evangeliza a una persona. Isso é o que falamos quando evangelizamos alguém. Abandona tus pecados, Abandone seus pecados. cree en Yeshua Creia em Jesus y tú y tu casa serán salvos. e você e a sua casa serão salvos. Pero antes de eso, Mas antes disso, tenemos que arrepentirnos. nós temos que nos arrependermos. Entonces, las obras muertas es la desobediencia a la ley. Então a obra morta é desobediência da lei. Ahora, si yo no soy judío y no tengo que cumplir la Torá, Agora, se eu não sou judeu e não tenho que cumprir a Torá, ¿qué es una obra muerta para mí? o que é uma obra morta para mim? Sigue siendo la desobediencia a la Torá. Ainda segue sendo uma desobediência à Torá. No de una forma que tenga yo que cargar con todos los mandamientos, Não de uma forma que eu tenha que carregar todos os mandamentos, pero yo tengo la obligación de abandonar todo lo que es contrario a Dios. mas eu tenho a obrigação de abandonar tudo que é contrário a Deus. Y para evitar tratar de entender qué es lo contrario a Dios, E para evitar de tratar de entender o que é contrário a Deus, está la Torá, está a Torá. lo que agrada y lo que desagrada a Dios. O que agrada e o que desagrada a Deus. Lo que está llamando este primer principio es a la teshuvá, Esse primeiro princípio está nos chamando a techuvá, el arrepentimiento, arrependimento, voltar, volver a las obras primeras. voltar às primeiras obras. ¿Cuáles obras? E quais obras? Las obras que a Dios le agradan. As obras que agradam a Deus. Cuando el hombre estaba con Dios en el jardín del Edén Quando o homem estava com Deus no jardim do y no Éden tenía pecado, e não tinha pecado, eso es agradable para Dios. isso era muito agradável para Deus. Pero también es agradable a Dios Mas também é agradável a Deus cuando un hombre se arrepiente quando o homem se arrepende y deja de hacer su mala obra e deixa de fazer suas obras más para ahora tomar la obediencia a Dios. para agora tomar a obediência a Deus. Yeshua repite las mismas palabras que Joao. Jesus repete a mesma palavra em João. Dice, desde entonces De João, na verdade. Desde então, comenzó Yeshua a predicar y a decir, começou Jesus a pregar e a dizer: arrepentíos arrependei-vos, porque el reino de los cielos porque o reino dos céus se ha acercado. está perto. Amén. Amém. Tenemos que entender también Temos que entender também que nadie es salvo que ninguém é salvo por las obras, por suas obras, sino solo por la gracia, senão somente pela graça, que es a través de la fe. que é através da fé. ¿Qué pasa con este principio? E o que tem nesse princípio? Muchos toman esto para abolir el mandamiento o la obediencia a Dios. Muitos tomam essa questão para esquecer, para abandonar os mandamentos de Deus. Toman el fundamento de la gracia que está en la escritura, en la Torá, Tomam do fundamento da graça que está na Escritura, está também na Torá, para decir, ahora no tenemos que hacer nada, ya estamos bien. para dizer que agora não precisamos fazer nada, já estamos bem. Pero eso no es lo que la escritura dice. Mas isso não é o que a Escritura diz. Porque abandonar las obras muertas es comenzar ahora a hacer arrepentimiento y buenas obras. Porque abandonar as obras mortas é agora fazer obras de arrependimento. As boas obras. Las buenas obras. En hebreo tenemos un principio Em hebreu temos um princípio que se llama que se chama Gemilut Hasadim. Gemelut Hasadim. Repito, Gemilut Gemelut Hasadim. Hasadim. Son obras piadosas, São obras piedosas, pero tienen algo en particular mas tem algo em particular. que tiene que ver con este punto.
E tem a ver com isso. que no son buenas obras de que yo ayude a alguien, Não são tão somente a de ajudar outra pessoa. por ejemplo, si tiene calor, le tiro aire. Se tem calor, abano ele. Es una buena obra. É uma obra boa. Pero ¿de qué está hablando? Mas aqui está falando, Gemilut Hasadim Emilut Hassadim, se trata de una obra a alguien que no merece eso. se trata de fazer o bem a alguém que não merece. Ese es el principio que enseña Yeshua. Esse é o princípio que Jesus ensina. Lo que uno quiere que le hagan a uno, O que você quer que faça a você, hacerlo al otro. você tem que fazer para o outro. Y nadie quiere recibir el mal, E ninguém quer receber o mal, aunque lo merezca. ainda que mereça. Cuando oramos delante del Padre, Quando estamos diante de Deus, buscamos que Él nos perdone, buscamos que Ele nos que perdoe, Él cumpla nuestras peticiones, que cumpra os nossos pedidos, pero no lo merecemos. mas nós não merecemos. Gemilut Hasadim son obras inmerecidas. Emilut Hassadim são obras imerecidas. Y eso es lo que el Mesías nos insta a hacer. E isso é o que o Messias nos convida a fazer. Obras muertas, por tanto, Obras mortas, portanto, es lo que es contrario a Dios. são as coisas que são contrárias a Deus. Nosotros no debemos decir, Nós não devemos dizer cree en Yeshua y tú irás al cielo cuando mueras. que creio em Jesus e quando eu morrer eu vou para o céu. Su mensaje fue diferente. Sua mensagem é diferente. Arrepentíos, Arrependei-vos, porque hoy porque hoje está el reino en medio suyo. está o reino no meio de vocês. No mañana, Não amanhã, está hoy. está hoje. Está hoy el arrepentirse. Está hoje arrepender-se. Cuando la Torá dice en el Deuteronomio 30, Quando a Torá fala em Deuteronômio 30, cuando Moshe profetiza sobre Israel, quando Moisés profetiza sobre Israel, que todo Israel va a volver de las cuatro esquinas de las naciones, que todo Israel vai voltar dos quatro cantos do mundo, das nações, dice, diz, porque este mandamiento porque este no mandamento está lejos de ti, não está longe de você, no está más allá del mar, não está além do mar, no está en el cielo, não está no céu, sino que está cerca de ti. mas sim está perto de você. El mandamiento que ahí se entrega O mandamento que se entrega aí es el arrepentimiento, é o arrependimento. es un deber, É um es dever. la primera obligación É a primeira que obrigação nos arrepintamos. que nos arrependamos. No podemos aprender toda la teología Não tem como aprender toda a teologia o los fundamentos de la fe ou todos os fundamentos da fé y decir que seguimos a Yeshua e dizer que seguimos a Jesus si no nos hemos arrepentido. se não fazemos isso de forma ou arrependidos. Eso es lo que está cerca nuestro. Isso está perto da gente. Es un mandamiento É um mandamento para nosotros. para nós. El primero. É o primeiro. Y es algo que no debemos abandonar nunca. E é algo que não devemos abandonar jamais. Cada día Todo dia. debemos retornar, Devemos voltar, arrepentirnos. arrepender-nos. Y así E assim vamos alcanzando la madurez. vamos alcançando a maturidade. Amén. Amém? Segundo principio, Segundo princípio, fe hacia Dios. fé em Deus. Dice así, Diz assim: es la fe é a fé en el Padre no Pai, revelada a través del Hijo, revelado através do Filho, como está escrito. como está escrito. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, A fé é a certeza das coisas que se esperam, la convicción de las cosas que no se ven. a convicção das coisas que não vemos, Es la seguridad del reino venidero que esperamos. é a segurança do reino que vem e que esperamos. Tenemos que creer que viene un mundo venidero. Temos que crer que vem um reino verdadeiro, Venidero. que vem. Aunque todavía no lo veamos. Ainda que não temos visto, Este principio es muy grande esse princípio é muito grande, porque requiere fe, porque tem que ter fé, emuná, emuná, obediencia, obediência, fidelidad. fidelidade. Y sin fidelidad E sem es fidelidade imposible agradar a Dios. não tem como agradar a Deus. Pero Mas esto no se refiere a en quién creo, isso não se refere em quem eu creio, sino cómo yo creo. mas sim como eu creio. Porque podemos decir Porque podemos dizer que el judío cree en Dios, que o judeu crê em Deus,
Un budista cree en Dios. que um budista crê em Deus, Un islámico cree en Dios. um islâmico acredita em Deus. Todos creen en Dios. Todos acreditam em Deus. ¿Cuál es el punto? Qual é o ponto? ¿Cómo se cree en Dios? Como se crê em Deus? Ese es el punto de este principio. Este é o ponto desse princípio. Tenemos nosotros Nós temos que aprender de la visión de los primeros apóstoles. que aprender da visão dos primeiros apóstolos. Ellos no solamente creían en Dios, Eles não somente acreditavam em Deus, que al creer ellos en Yeshua, mas ao crer eles em Yeshua, toda su fe, toda su convicción pasaba a través de él. toda a sua fé, toda a sua convicção passava por meio dele. No solamente era creo en Dios, sino que creo en el Señor Yeshua, en quien envió Dios para cumplir las promesas. Não somente em Deus, mas criam também em Yeshua, que por meio dele enviou para cumprir as suas promessas. Una vez que ellos volvieron a esto, Uma vez que eles voltaram a isso, nunca más volvieron a hablar de Dios de la misma forma. nunca mais voltaram de falar de Deus da mesma forma. La pasión llenó sus vidas. A paixão Llenó sus afetou suas vidas. vidas. Ellos comenzaron a hablar en todo del Mesías. Começaram a falar a todos do Messias, En todos. em todos do coração. Amén. Ahora también, Agora também, la fe a fé pasa por dos cosas. passa por duas coisas. Tenemos que saber que Dios castiga el pecado Temos que saber que Deus castiga o pecado y recompensa la justicia. e recompensa a justiça. Nuevamente, podemos estar chocando con la doctrina de la gracia. Novamente, é possível que estejamos chocando com a doutrina da graça. Pero este principio es grande en la Escritura. Mas esse princípio é muito grande na Escritura. Dice Hebreos 11:6, Diz em Hebreus 11:6, sin fe sem fé es imposible agradarle, impossível agradar a Deus, porque cualquiera que se acerca a Dios porque qualquer que se aproxima dele debe creer que existe deve crer que ele existe y que Él recompensa a los que le buscan. e que ele recompensa os que o buscam. Entonces no basta con acercarme a Dios, Então, no basta con acercarme a Dios, não basta eu chegar perto de Deus, sino que tengo que creer que Él recompensa a los que le buscan. senão eu também tenho que crer que ele recompensa aqueles a qual o buscam Y castiga el pecado. e castiga o pecado. Esto es importante porque Dios no separó el Antiguo y el Nuevo Testamento en dos dioses diferentes. Isso é importante porque Deus não separou Antigo e Novo Testamento como dois deuses diferentes. Israel, como decía Mateos, Israel, como disse Mateus, está aquí en medio de las naciones está aqui no meio das nações porque Dios castiga el pecado, porque Deus castiga o pecado, pero también tiene misericordia. mas também tem misericórdia. Y Él también recompensa la justicia. E ele também recompensa a justiça. Si nosotros actuamos bien, Se nós atuamos bem, vamos a tener un tesoro en los cielos. vamos ter tesouro no céu. Yeshua habló de esto. Jesus falou disso. No hagan tesoros aquí en la tierra, Não guardem tesouros aqui na terra, donde se gastan, onde se gasta, sino en el cielo. mas sim no céu, Porque Él recompensa a los que le buscan. porque ele recompensa a todos que o buscam. Yeshua dice, Jesus disse: cuando está hablando de los mandamientos, quando estava falando dos mandamentos, cualquiera que enseñe que uno de los mandamientos no tiene que cumplirse, qualquer que ensina que dos mandamentos não deve ser cumprido, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. vai ser chamado pequeno no reino dos céus. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios recompensa la justicia. Porque Deus sempre recompensa a justiça. Amén. Amém? Pero aquellos que se alejan Mas aquele que se distancia van a tener una retribución también. vão ter uma retribuição também. Cuando les hablé de las Gemilut Hasadim, Quando falei a você de Remelut Hassadim, es porque Dios también tiene un nombre así en la escritura. é porque Deus tem um nome assim também nas Se Escrituras. llama El Gomel, Se chama El Gomel, el Dios que recompensa, o Deus que recompensa, el Dios que me favorece, o Deus que me favorece, el Dios que da una retribución. o Deus que dá uma retribuição. Ese es nuestro Dios. Esse é o nosso Deus.
Cuando nosotros tenemos una fe verdadera puesta en el Mesías, Quando temos uma fé verdadeira posta em Jesus, que está puesta en Dios, en el Padre, que está colocada em Deus, no Pai, debemos creer que Él tiene el control. devemos desejar que Ele tome o controle. Él dice que es bueno y que es malo, Ele nos diz o que é bom e o que é mal, no nosotros. não nós. Entonces, para aprender este principio fundamental de la fe, Então, para aprender esse princípio fundamental da fé, tenemos que estudiar qué es bueno y qué es malo, temos que estudar o que é bom e o que é mal, pero de acuerdo a las Escrituras. mas de acordo com as Escrituras. Amén. Amém? Vamos a continuar. Vamos a continuar. La instrucción sobre inmersiones. Instruções sobre batismos. Justamente como dice, bautismos. Justamente como ele disse, batismo. ¿Puede traducir inmersiones? Imersão, Sí, sim, ou imersão, imersões. La palabra griega que utiliza el libro de Hebreos, que podemos ver, A palavra grega que ocupa o livro de Hebreus es batismos, é batismo, que viene del hebreo que vem do hebreu tevilá, tevilá, inmersión, lo mismo. imersão, o Lo mesmo. Ahora, Agora, dice instrucción sobre inmersiones. fala sobre instruções sobre imersões. ¿Acaso aquellos judíos de esa época no sabían cómo hacer una inmersión? Por acaso os judeus daquela época não sabiam como fazer imersão? Cuando un judío se aproximaba a Jerusalén, Quando um judeu se aproximava de Jerusalém, tenía que hacer una inmersión, ele tinha que fazer uma imersão, porque así lo determina la ley levítica. porque assim determina a lei levítica. Cuando una mujer se iba a casar, Quando y un hombre también, quando uma mulher ou um homem vão se casar, tenían que hacer una inmersión. eles tinham que fazer uma imersão. Cuando una mujer tenía su periodo, Quando uma mulher tinha o seu período, tenía que hacer una inmersión. tinha que fazer uma imersão. Esto era por un tema de pureza ritual. Este era por uma questão de pureza ritual. Si se fijan bien, no es un pecado, Não é um pecado. porque algunos creen que este tipo de cosas son pecados, Alguns creiam que isso era pecado, por causa de pecado. pero lo que es una impureza ritual, O que tem aqui é uma impureza ritual, que puede convertirse en pureza. para converter em pureza. Ahora, nuevamente, el judío sabía cómo hacer una inmersión. Novamente, o judeu sabia fazer uma imersão. Entonces, a lo que se refiere la instrucción sobre inmersiones, Então, o que se refere acá sobre instrução, sobre imersões, es eso, la instrucción. o ponto-chave aqui, o forte, é a instrução. Porque dice en plural inmersiones, bautismos. Porque fala no plural imersões, batismos, No dice un bautismo. não falou um batismo. Entonces lo que aquí está hablando es cómo introducimos a los nuevos creyentes. Então aqui está falando como nós devemos introduzir os novos crentes. Estas son las enseñanzas básicas de Yeshua y los apóstoles. Estes são os ensinamentos básicos de Yeshua e dos apóstolos. No basta con decirle a alguien arrepiéntete Não basta dizer a alguém se arrependa y se arrepiente. e se arrepende. Ahora necesitamos hacer que ellos comprendan la doctrina del Mesías. Agora necessitamos fazer com que eles compreendam a doutrina e o ensinamento do Messias. Si no, el cuerpo nunca va a poder ser uno. Senão o corpo nunca vai poder ser um. Hay un descubrimiento que se hizo en el siglo XIX, E aqui é um descobrimento que se fez no século XIX, un libro conocido que se llama Instrucción sobre Bautismos. um livro conhecido como Instruções sobre Batismos. Y viene de la época del primer siglo de la era apostólica, E vem da época do primeiro século da época apostólica, donde era una instrucción para los primeros creyentes de las naciones que venían a creer en Yeshua. e aqui existiam instruções dos primeiros crentes das nações que vinham para conhecer Yeshua, Antes de ser bautizados. antes de ser batizados. Este libro se llama Didache. Esse livro se chama Didache. 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 Puede repetir Didache. Didache. Didache en griego Didache em grego significa lo que significa Torah en hebreo, significa o mesmo que Torá em hebreu, instrucción. instrução.
Este libro que descubrieron Este livro que descobriram es más antiguo que Apocalipsis. é mais antigo que o livro de Apocalipse. Tiene una gran cantidad de porcentaje de que sea escrito por los mismos apóstoles. Tem uma grande possibilidade, probabilidade que foi escrito pelos apóstolos. ¿Y de qué trata este libro? E do que trata esse livro? Es un curso básico É um curso básico sobre las enseñanzas de Yeshua. sobre os ensinamentos de Jesus. En la Iglesia Católica, Na Igreja Católica, esto se conoce como isto se conhece como el catecismo. catecismo. Y la Iglesia Católica E na Igreja Católica logró conservar ciertos principios de este libro. conseguiu manter alguns princípios desse livro. Y ellos los enseñan a sus feligreses. E eles ensinam em sua igreja. ¿Cómo parte este libro? Como parte desse livro, Hay dos caminos, há dois caminhos: de la vida, da vida de la muerte. e da morte. Escoge la vida. Escolha a vida, ¿Qué es la vida? que é a vida. Ama al Señor tu Dios Ama ao Senhor teu Deus y ama a tu prójimo como a ti mismo. e ama ao seu próximo como a você mesmo. Esa es la doctrina de Yeshua. Essa é a doutrina de Jesus. El otro camino O outro caminho es obras muertas. é obras mortas. Y aquí es donde se conecta el primer punto con el tercero. E aqui onde se conecta o primeiro ponto com o terceiro. Porque no basta con bautizar a las personas. Porque não basta somente batizar as pessoas. Tenemos que entregar estos principios. Temos que ensiná-las, entregá-las o princípio. Y hay un principio muy grande dentro de este libro, E tem um princípio muito grande neste livro, un requisito fundamental. um requisito fundamental: Amar amar a tus enemigos. aos teus inimigos. Muy difícil. Muito difícil. Yeshua enseñó estas cosas. Jesus ensinou essas coisas. Ama a tus enemigos. Ama aos teus inimigos. Lleva al que te pide una carga, lleva con él el doble. Leva ao que te pede para carregar uma carga, leve o dobro. Pon la otra mejilla. Põe a outra face. Y estos eran los principios que se enseñaban en el primer siglo. E este era o princípio que se ensinava no primeiro século. Entonces, cuando nosotros tenemos la iglesia o las comunidades mesiánicas, Então, quando nós temos a igreja messiânica iglesias y congregaciones, e congregações messiânicas, muchas veces tenemos esta rebeldía, esta falta de amor. muitas vezes essa falta de amor, essa rebeldia nós temos. Porque la gente no está dispuesta a amar a su enemigo. Porque as pessoas não estão dispostas a amar os seus inimigos. Porque el que no cree como yo es mi enemigo. Porque o que não crê, não acredita como eu é meu inimigo. El que no tiene mi teología es mi enemigo. O que não tem a minha teologia é meu inimigo. Y eso no es lo que dice este principio. Mas não é isso que diz esse princípio. Cuando descubren los manuscritos de Qumran, Quando descobrem os manuscritos de Qumran, el manual que tenían los qumranitas o manual que tinha os coranitas tenía un primer principio tinha um primeiro princípio y decía: e dizia: ama a tu prójimo como a ti mismo ama o seu próximo como a você mesmo y odia a tus enemigos. e odeia os seus inimigos. Cuando Yeshua habló estas palabras, Quando Jesus falou estas palavras, diciendo, ¿oíste que fue dicho?, dizendo ouviu o que foi dito, se refería a esto. se referia a isso. Una doctrina que estaba implantada en Israel. Uma doutrina que estava implantada em Israel. Saduceos odiaban a fariseos. Os saduceus odiavam os fariseus. Fariseos odiaban a saduceos. Fariseus odiavam os fariseus. Fariseos odiaban a celotes. Fariseus odiavam os zelotes. Y así, y así, y así. E assim, e assim, e assim. El mismo judaísmo O mesmo judaísmo declarou: el segundo templo fue destruido o segundo templo foi destruído por el odio gratuito. por causa do ódio gratuito. Sinat Hinam. Sinat Hinan. Ese odio que tenemos con el que no cree como yo. Esse ódio que nós temos com aqueles que não creem, não acreditam como eu. Entonces, Então temos que amar sem condição. Sem Yeshua condições. amó Jesus amou al pecador que se arrepiente, ao pecador que se arrepende, a todo aquel que se acerca a él. a todo aquele que se achega a ele. Pero él estuvo en medio de pecadores. Mas ele esteve sempre no meio Él dos se pecadores. acercó al que odiaba quizás a Dios, Ele se aproximou, al que estaba alejado. talvez até aquele que estava longe dele, que odiava a Deus.
Yeshua nos enseñó este principio. Jesus nos ensinou esse princípio. El amor es fundamental en medio nuestro. O amor é fundamental no nosso meio. Si queremos lograr una unidad Se queremos chegar a uma unidade como cuerpo del Mesías, como o corpo do Messias, tenemos que amar. vamos ter que amar. No hay otra forma. Não tem outra forma. Cuando la Escritura dice, Quando a Escritura fala, Ve'ahavta, y amarás. Be'ahavta, e amarás, Y amarás al Señor tu Dios, e amarás o Senhor teu Deus, y amarás a tu prójimo. e amarás o teu próximo. Esa palabra Esta palavra significa que estos dos versículos están conectados. significa que esses dois versículos estão conectados. Pesan, tienen el mismo peso. Tem o mesmo peso. Si yo digo amar a Dios Se eu digo amar a Deus y odio a mi prójimo, e odeio o meu próximo, eso no es amor. isso não é amor. Si yo amo a mi prójimo Se eu amo o meu próximo y no amo a Dios, e não amo a Deus, tampoco es amor verdadero. isso também não é amor verdadeiro. Entonces esto tenemos que aprender de estos principios. Então temos que aprender esse princípio. La palabra de Yeshua fue muy dura en su época. A palavra de Jesus foi muito dura na sua época. Llamaba de hipócritas a los líderes Chamava de hipócritas os líderes, porque les faltaba amor, gracia, esperanza, bondad con el prójimo. porque faltava a eles amor, esperança, graça e bondade com o próximo. No basta simplemente con conocer de las Escrituras, Não basta só conhecer as Escrituras, sino que estos principios morales y éticos mas esses princípios morais e éticos tienen que morar en nosotros. têm que morar em nossos corações, na gente. Vamos al siguiente. Vamos ao seguinte. Imposición de manos. Imposição de mãos. La institución de la imposición de manos viene de la Torá A instituição de impor as mãos vem da Torá y viene de una práctica judía. e vem de uma prática judia. Cuando el sacerdote hacía sacrificios, Quando o sacerdote fazia sacrifício, ponía sus manos sobre el animal colocava suas mãos sobre o animal y el pecado que debía cargar la persona e o pecado que estava sobre a pessoa, lo ponía sobre este animal. o colocava sobre o animal. Esto se llama imposición de manos. Isso se chamava imposição de mãos. Cuando Moisés va a morir, Quando Moisés vai morrer, pone su liderazgo sobre Josué. dá a sua liderança a Josué ¿Y qué es lo que hace? e o que faz? Pone manos sobre él. Coloca as mãos sobre ele. Y Josué es nombrado como el nuevo líder de Israel. E Josué é nomeado como o novo líder de Israel. Así hay varios ejemplos en la Tanaj. Assim há vários exemplos na Tanakh. Ahora, este principio era usado en la época de Yeshua Agora esse princípio era usado na época de Jesus para conferir un discipulado. para conferir um discípulo. Los mismos rabinos de la época Os mesmos rabinos da época ponían manos sobre sus discípulos colocava as mãos sobre os seus discípulos y transmitían e transmitiam el servicio de aquel discípulo hacia el maestro, o serviço daquele discípulo ao seu mestre. ellos siendo la autoridad sobre ellos. Ele sendo autoridade sobre eles. Los apóstoles tomaron este principio Os apóstolos tomaram esse princípio y también lo aplicaron a los primeros creyentes. e também aplicaram sobre os primeiros crentes. ¿Para qué? Para quê? Para que los creyentes recibieran la misma imposición de manos que recibieron ellos. Para que eles recebessem a mesma imposição que eles receberam. Así como Yeshua oró por ellos, Assim como Jesus orou por eles los declaró sus e discípulos declarou a eles como seus y les dio su discípulos misión de ir a las naciones, e deu a eles a missão de ir às nações, primero Israel, primeiro Israel, puso su mano sobre ellos, los bendijo y eso lo traspasaron los discípulos a otros discípulos. colocou a mão sobre eles, os abençoou e eles passaram isso a outros discípulos. Cuando dice, id y haced discípulos a las naciones, Quando fala sobre ir e fazer discípulos das nações, se está refiriendo se refere a ser discípulos, a fazer discípulos, no creyentes, não crentes, discípulos. discípulos. Por eso este principio Por isso este princípio es importante, é importante, porque no basta con que yo le hable a alguien la palabra de Dios, porque não é só falar para alguém sobre a palavra de Deus. yo tengo que hacer que él sea discípulo del Mesías. Eu tenho que fazer com que ele seja discípulo do Messias. Si no, puede ir a otra religión Se y não creer en pode, Dios. se não pode ir a outra religião crendo em Deus, Tenemos que ser discípulos del Mesías e temos que ser discípulos de y tenemos Jesus. que procurar que otros reciban eso. E procurar com que outros também recebam isso.
Esta es la instrucción que recibieron en el primer siglo. Essa é a instrução que receberam no primeiro século. Vamos al quinto. Vamos ao quinto. Resurrección de la muerte. Ressurreição dos mortos. Ou da morte. Este principio es fundamental Esse princípio é fundamental. también. Também. Simplemente significa resurrección. Simplesmente significa ressurreição. Hay resurrección. Tem ressurreição. Tenemos que creer que hay una resurrección. Precisamos crer que tem uma ressurreição. No solamente va a haber una resurrección, Não só vai ter uma ressurreição, nosotros sabemos que la va a haber e nós sabemos que vai haver, porque nosotros mismos fuimos resucitados. porque nós fomos ressuscitados. Cuando Yeshua Quando Yeshua murió morreu por nosotros por nós y recibimos el Espíritu de Dios, e recebemos o Espírito fue de una Deus, resurrección. foi uma ressurreição. Nosotros sabemos que va a haber resurrección Nós sabemos que vai ter uma porque ya ressurreição, hemos recibido promesas de la resurrección. porque recebemos promessas da ressurreição. Entonces eso no es un principio transable. Então não é um princípio negociável. Durante muchos años nos hemos enfocado en el cielo, Durante muitos anos estivemos enfocados nos céus, pero la resurrección mas a ressurreição tiene una implicancia tem uma implicância de que Dios castiga el pecado de que Deus castiga o pecado y va a levantar justos. e vai levantar os justos. Entonces aquí nos suena duro, Então aqui difícil, então aqui nos parece muito difícil, porque los que se van a levantar de los muertos porque os que vão se levantar dos mortos, son sí o sí sim ou sim, los que descansaron en el Señor. os que descansaram no Senhor. Abraham primero Abraão primeiro y todos nuestros padres que creyeron, ¿cierto? e todos os nossos pais que Que guardaron la fe. que guardaram a fé. Así como Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Assim como Deus ordenou a Abraão para sacrificar o seu filho, y Dios le había prometido un hijo, e Deus lhe havia prometido um filho, Abraham sabía Abraão que sabia había resurrección. que haveria ressurreição, Porque aunque él sacrificara a su hijo, porque ao ir sacrificar o seu filho, Dios le prometió un hijo. Deus lhe prometeu um filho. Lo iba a tener igual. Então ele teria igual. Nosotros atribuimos el concepto de la resurrección. Atribuimos la resurrección E nós atribuímos o conceito da ressurreição en ese hecho. nesse feito. Ese hecho de sacrificio Esse feito de sacrifício se llama Akedat Itzhak, se chama Akedat la Yitzhak, atadura de Isaac. a atadura de Isaac. Y ese momento E nesse momento es una prefigura del sacrificio del Mesías. é uma figuração do sacrifício do Messias. Entonces este principio Então esse princípio era practicado por fariseos, era praticado por fariseus, no por saduceos. não por saduceus. Y muchos de Israel creían en esto. E muitos de Israel acreditavam nisso. Pero si ellos creían en la resurrección, Mas se eles acreditavam na ressurreição, ¿cuánto más nosotros? quanto mais nós. Calva Homer. Yeshua mismo se levantó entre los muertos. Jesus mesmo se levantou entre os mortos. ¿Cómo no vamos a creer en la resurrección Como nós não vamos crer na si nuestra fe ressurreição? se basa en eso? Se a nossa fé está baseada nisso. Este principio Este princípio es transversal é transversal. y no podemos negar este principio. E não tem como negar esse princípio. Debemos hablar más de la resurrección Devemos falar mais da ressurreição. y menos de recompensas, E menos de recompensa, como cielo, como o céu. que a veces suena ajeno al lenguaje de las Escrituras. Às vezes parece distante da linguagem da Escritura. Y vamos al último punto. E vamos ao último ponto. La doctrina del juicio eterno A doutrina do juízo eterno implica que nosotros creamos que vamos a comparecer ante el tribunal. e implica que dia nós vamos estar diante de um tribunal. Vamos a presentarnos delante de Dios Vamos nos apresentar diante de Deus y vamos a ser juzgados. e vamos A ser juzgados. ser julgados. La corte celestial abrirá los libros A corte celestial vai abrir os livros. de aquellos que están escritos en el libro de la vida, E aqueles que estão escritos no livro da vida el libro de las memorias, e no livro das memórias, y aquellos que han sido los malvados también se van a conocer. e aqueles que foram maus também nós vamos conhecer. Y este veredicto va a ser eterno.
E esse veredito vai ser eterno. Hasta este minuto ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Até neste minuto, não vai mais ter possibilidade de arrependimento. Todos recibiremos justicia por esto, Todos vamos receber a justiça por isso. por la forma en que vivimos en este mundo. Pela forma que vivemos neste mundo. Tenemos una confianza en el Mesías, Temos uma confiança no Messias. porque Él es nuestro mediador. Porque Ele é nosso mediador. A través de Él Através dele, tenemos una entrada, temos uma entrada. pero Mas Israel Israel no entró en la tierra prometida. não entrou na terra Muchos prometida. perecieron también. Muitos pereceram. Muchos perdieron su entrada a la tierra Muitos perderam a entrada da terra por la desobediencia. por sua desobediência. Así también Yeshua dice Assim também Jesus diz que va a separar que vai separar cabritos, cabritos corderos. e cordeiros. Aquellos que de verdad fueron obedientes Aquele que de verdade for obedientes y aquellos que una vez habiendo creído, e aquele que uma vez creu le negaron. ou negaram. Ciertamente Dios va a tener mucha más misericordia Por certo, Deus vai ter muito mais de misericórdia aquellos que nunca escucharon de Él daqueles que nunca escutaram dele, que de aquellos que creyendo le negaron. que daqueles que creram e negaram. Eso va a ser difícil. Isso não vai ser fácil. Pero Dios tiene los mecanismos Mas Deus tem um mecanismo para hacer un justo juicio. para fazer um juízo justo. Este principio nos dice, Esse princípio nos diz: arrepiéntete hoy, arrependa-te en este hoje, mundo, e neste mundo, trabaja duro trabalhe duro para entrar en el descanso del Mesías. para entrar no descanso do Messias. Porque hay un ojo que todo lo ve Porque há um olho que vê tudo y un oído que todo lo oye e um ouvido que escuta tudo. y todas tus obras E todas suas obras están escritas en un libro. estão escritas em um livro. Nosotros estamos próximos a unas festividades Nós estamos próximo a uma festividade, del Día de la Expiación. do dia da expiação. Enseñamos que se abren los libros Ensinamos que se abre os livros y deseamos y le decimos a nuestro hermano e desejamos ao outro irmão que seas inscrito en el libro de la vida. que o seu nome seja escrito nesse livro da vida. Ahora, Agora, aquellos justos aqueles justos están escritos en el libro de la vida. estão escritos no livro da vida. Los malvados Os malvados van a perecer. vão perecer. Son enemigos de Dios. São inimigos de Deus. ¿Quiénes están esperando por ese momento? Quem está esperando por esse momento? Los que no son ni calientes ni fríos. Os que não são quentes nem frios. Los que el Señor vomita de su boca. Aqueles que o Senhor vomita de sua boca. Aquellos que todavía pueden arrepentirse. Aqueles que não podem, Que pueden todavía. que podem ainda se arrepender. Esos días de juicio, Nesses dias de juízo, donde los libros se abren, quando se abrem os livros, están esperando por esa indecisión. estão esperando por essa indecisão. Por aquellos que no han tomado la decisión Aqueles que ainda não tomaram a de decisão hacer las obras del Mesías. de fazer as obras do Messias, De hacer las obras de Gemilut Hasadim de fazer as obras de Gemelut e Hassadim, y todavía están en obras muertas. que ainda estão em obras mortas. Entonces es nuestra responsabilidad Então é a nossa responsabilidade que cuando alguien llegue a nuestras congregaciones, que quando alguém chega em nossa congregação, tome esto en serio, tome isso de forma porque séria, nuestras vidas están en juego. porque nossa vida está em jogo. El mensaje de Yeshua A mensagem de Yeshua es un mensaje de consolación, sí, é uma mensagem de consolação, sim, pero es un mensaje fuerte y duro para el Israel que tenía que arrepentirse. mas é uma mensagem forte e dura para Israel que tinha que se arrepender. Y las naciones deben arrepentirse. E as nações também têm que se arrepender. Y una vez que nos arrepintamos E uma vez que nos arrependemos, y el Señor obre en medio nuestro, o Senhor, obre en medio nuestro, repita por favor, obre en medio nuestro, haga. que o Senhor faça suas coisas no nosso meio, Vamos a llegar vamos chegar a la madurez. à maturidade. En resumen, Em resumo, estas 6 doctrinas estas são as 6 doutrinas, son la respuesta para una persona nueva en el Evangelio. são resposta para uma pessoa nova no Evangelho. Si alguien se preguntaba qué enseñamos nosotros los judíos mesiánicos, Se alguém perguntar o que nós judeus messiânicos ensinamos, para alguien que llega, para alguém que chega, esto es la respuesta. é isso que nós ensinamos, esta é a resposta. Y esta es sola la leche de la palabra. E isso é só o leite da palavra. Es el fundamento de Israel, Esse é o fundamento de Israel, que también debe permanecer que também deve
permanecer en la doctrina de la iglesia. na doutrina da igreja. La pregunta para hoy A pergunta hoje, es cuántos de Hoy. estos puntos quantos desses pontos todavía existen ainda existem en nuestras congregaciones. em nossas igrejas? Está el mensaje convencional del Evangelio, Está a mensagem convencional do Evangelho, moderno, moderno, por encima de esto. sobre essas coisas? No, No. no pueden estar. Não devem Tenemos estar. que volver a los principios de la fe. Temos que voltar aos princípios da fé. Este es el legado Esse é o legado que el judaísmo mesiánico que o judaísmo messiânico entrega a la iglesia. entrega à igreja. Los discípulos enseñaron estos principios Os discípulos ensinaram esses princípios para todos los que llegaban y entraban. para todos que chegavam e entravam. Esta es la gran contribución Essa é a grande contribuição del judaísmo do judaísmo a la iglesia. para a igreja. Amén. Amém. Preguntas. Perguntas? Esto fue solamente el principio, Isto foi só o princípio, es solo lo básico. só o básico. Hay mucho más. Tem muito mais. Así que debiesen haber preguntas. Logo, deveríamos ter perguntas. Bien. Estos principios Esses princípios son algo necesario en el discipulado. são coisas muito importantes no discipulado. Hay un área de la iglesia Tem uma área da igreja o de cualquier ou congregación de qualquer que congregação tiene que enfocarse en esto. que precisa focar nisso. No podemos pasar por alto esto. Não se pode esquecer ou passar por alto dessas coisas. Está bien que nos reunamos, Tá bem. Que nos reunimos, que compartamos de la escritura, que estudamos a Escritura, pero no nos vamos a poder llamar discípulos del Mesías mas não tem como ser chamado de discípulo de si Jesus todavía no entendemos los principios de su mensaje. se ainda não entendemos o princípio da sua mensagem. El principio de un discípulo O princípio de um discípulo es ser talmid, é ser talmid, talmid, un estudiante estudante que estudia, que estuda, que sabe de qué habla su maestro. que sabe do que fala o seu mestre. Si no sé qué habla mi maestro, Se eu não sei o que fala o meu maestro, no soy discípulo de mi maestro. eu não sou discípulo do meu mestre. Y todos trabajamos E todos trabalhamos para ser discípulos de Él. para ser discípulo dele. El Eterno quiere que cada uno de nosotros Deus quer que cada um de nós sea seja un obrero, que trabaje obreiro, que trabalhe, esto, que enseñe esto, que trabalhe, que ensine, que atraiga a los nuevos que traga aos novos y les dé los fundamentos. e dê a eles o fundamento. No es solamente el rol del pastor Não só o papel de pastor o del sacerdote, ou de sacerdote, sino que de cada uno de nosotros. mas de cada um de nós. Cuando aprendamos bien, Quando aprendemos bem, todos vamos a crecer todos vamos crescer y vamos a dejar de tomar leche e vamos deixar de tomar leite y a tomar café como ahora. e tomar café como agora. Agora já fez considerações finais. Ok, uma única pergunta. Pode falar, Cátia. Esa es una buena pregunta, Uma boa pergunta. porque muchos de los que llegan al judaísmo mesiánico Muitos dos que chegam ao judaísmo messiânico llegan bautizados já chegam batizados y creen que tienen que volver a bautizarse. e creem que precisam ser batizados de novo. Nosotros no negamos Mas nós não negamos que puedan hacer una inmersión que possam fazer uma imersão, porque es algo normal.
Porque é algo normal. purificación, Purificação, confesión. confissão, Pero mas la persona que llegó a creer en el Mesías, a pessoa que chegou a crer no Jesus, que bajó a las aguas, que baixou as águas, que confesó con su boca, que confessou com a sua boca, que creyó en su corazón, que creu no seu coração, que el Espíritu llegó a él, que o Espírito chegou a ele, no necesita não necessita hacerlo de nuevo. fazer de novo. Es algo que ya está en él, É algo que já está nele, pero necesita todavía, mas necessita quizás, los principios que les enseñan de la fe. talvez conhecer os princípios da fé. También el bautismo en el nombre de Yeshua, Também o batismo no nome de Jesus, en el primer siglo, no primeiro século, fue algo testimonial. foi algo testemunho de testemunho. No era un ritual donde pasaba todo, por ejemplo, todos, como que la persona recibía todo de una vez, Não era um ritual onde a pessoa recebia tudo de uma vez, porque había una instrucción previa. porque havia uma instrução antes. Pero la respuesta es, Mas a resposta é, si alguien se bautizó una vez en el nombre de Yeshua, se alguém se batizou uma vez no nome de Yeshua, y esta es mi postura, quizás difieran de mí, essa é a minha postura. ¿sí? Quizás difieran de mí algunos, Talvez alguns pensam diferente de mim, no debe hacerlo de nuevo. mas a minha opinião é que não devem fazer o batismo de novo. Nuevamente. Bem, ok. Quantos sentem que estamos vivendo em dias históricos? Acho que foi falado isso hoje já, né? A gente, quando eu sempre dou alguns exemplos, quando você lê na história sobre acontecimentos, sei lá, Segunda Guerra Mundial, nascimento do Estado de Israel, algum acontecimento no passado, às vezes a gente fica pensando, como eu reagiria se eu estivesse vivendo, se eu fosse vivo naquela época. E a gente às vezes se pergunta, será que eu teria reagido da maneira certa se eu estivesse, se eu fosse um cristão, um alemão, alguém na Alemanha durante o Holocausto, o que eu teria feito? Então assim, a gente às vezes se pergunta, como eu reagiria, e será que eu seria capaz de ver que algo histórico estava acontecendo? Então, eu sinto que nós estamos, é claro, todos nós temos grande ansiedade pela volta de Jesus e nós estamos procurando os sinais. Vocês estão procurando os sinais? Será que ele está próximo? Será que a gente vê essas coisas acontecendo, terremotos, tsunamis, furacões? A gente sabe que isso aconteceu em outras épocas, mas tem muita coisa acontecendo. Mas uma grande coisa está acontecendo na igreja. E como nós ouvimos agora à tarde, tem algo muito importante que precisa acontecer, que vai acontecer, que já tem sinais que está acontecendo, que é algo que Deus está fazendo entre o seu povo, esse novo homem, a igreja, os judeus, algo diferente que Deus está fazendo. E nós estamos, assim, eu estou particularmente muito aceso de ver, de participar e sentindo, assim, o momento histórico em que nós estamos vivendo. Então, só queria dar, assim, um rápido testemunho. Nós estamos terminando 2000 anos de história da igreja. A igreja que tem vivido, como temos visto várias vezes, ouvimos hoje de novo, como a igreja passou sua história sem os judeus, se distanciando dos judeus, rejeitando os judeus, e como nos primeiros 2000 anos, de Abraão a Cristo, houve alguns não-judeus, alguns gentios, que participaram do plano de Deus, mas foram exceção. Infelizmente, nesses últimos 2000 anos também,
foi uma exceção. Muitos judeus, com certeza, conheceram Jesus, mas como nós ouvimos também, mesmo recentemente, judeus têm deixado de ser judeus para fazer parte da igreja. Então a igreja se distanciou das suas raízes e agora nós estamos vendo algo novo. 2000 anos de Israel, 2000 anos sem Israel. O que vai acontecer agora? Então é algo que está realmente nos trazendo assim, grande alegria, grande expectativa. E durante esses 2000 anos sem Israel, foram exceções assim, judeus que puderam manter sua identidade. Foram exceção também, a gente tem ouvido, ultimamente a gente tem ouvido bastante sobre como grandes homens de Deus, os pais da igreja, Agostinho, Lutero, como esses gigantes, esses homens que são exemplos para nós na história da igreja, como eles não tiveram a atitude certa, como eles falaram coisas até assim, como foi dado o exemplo de João Crisóstomo, assim, como que alguém poderia, se você olhar só para aquele prisma, assim, como que essa pessoa pode ter sido considerado um gigante na igreja se ele falou tais coisas sobre o povo de Deus. Então são coisas que nos chocam hoje, porque a gente está vendo como isso está tão distante do plano de Deus. Como que a doutrina da igreja gerou e preparou o caminho para o holocausto. Mas durante esse tempo houve exceções. E lógico, não vou falar sobre isso agora, mas houve exceções eu creio, durante toda a história, alguns conhecidos, outros não conhecidos, de pessoas, não judeus, mas que entendiam, apesar da corrente, apesar da maioria, apesar das tradições na igreja de rejeitar Israel, houve pessoas durante toda a história que tiveram os olhos abertos. Isso é muito importante também. E vindo para a minha experiência pessoal, eu tive muitos privilégios de ser criado por uma pessoa, por um pai que via muita coisa antes da época. Antes de pessoas falarem sobre restauração, de ministérios apostólicos, ele falava sobre isso. Antes de falar sobre, quase ninguém falava sobre unidade na igreja, ele falava sobre unidade. Antes que houvesse muita ligação entre evangélicos e católicos, ele já participava, não que ele fosse o único, mas era muito raro, poucas pessoas viam isso e poucas pessoas anunciavam. E como foi falado hoje também, muitas pessoas leram a Bíblia, leram o Novo Testamento com as lentes erradas. Hoje, assim, é muito difícil pensar como alguém pode ler Romanos 11 e não entender, porque você pode ter muitas coisas no Novo Testamento, se você foi instruído, se você aprendeu de uma outra forma, que Israel agora é a igreja. Tem muitas passagens que você lendo como você aprendeu a ler, talvez até compreensível que você tenha entendido que Deus não tem mais propósito para Israel, que agora é a igreja. Mas se você ler Romanos 11, é muito difícil, pelo menos assim, né, depois que a gente tem os olhos abertos, é muito difícil você pensar, porque ali não tem confusão. Aqui ele está falando sobre Israel espiritual, sobre a igreja, está falando sobre os judeus mesmo. Em Romanos 11, ele está definindo os termos de uma forma muito clara. Agora, eu particularmente, como eu disse, é um privilégio que eu tive, eu nunca li Romanos 11 do outro jeito, porque alguém me ensinou, alguém estava vendo isso, meu pai via isso, eu cresci na Bíblia e cresci com essa expectativa. Meu pai amava a palavra, cria que tinha muita coisa na palavra que a maioria da igreja não estava entendendo, mas ele falava assim, olha, quando a igreja voltar a receber os judeus, quando isso que fala em Romanos 11 for uma realidade, nós vamos ver a Bíblia de um jeito diferente. E ele criava essa expectativa, não tinha, talvez já tivesse alguns
com certeza tinha alguns primórdios dos judeus messiânicos, mas não era uma coisa muito falada, não era uma coisa que já tinha, que ele pudesse apontar para isso. Hoje, você pode apontar, você tem que fechar os olhos para o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Faz tempo que Deus está fazendo isso. Quer dizer, é lógico que Deus tem que abrir os olhos, tem uma grande parte da igreja que não vê, mas hoje está acontecendo. Há 100, 200 anos, as pessoas que falavam, Deus vai levar os judeus de volta para Israel, vai cumprir a promessa, eles vão habitar em Israel. Há 200 anos, isso era difícil, as pessoas não viam indícios disso. Mas hoje, você falar assim, Deus não tem nada mais para fazer com Israel? O que significa então o que está acontecendo? Então, e o que significa o que Deus está fazendo, trazendo algo maravilhoso para a igreja? Está começando, é só os primeiros pinguinhos, nós estamos só vendo o começo disso, mas Deus já está fazendo o que Ele falou que faria em Romanos 11. Então, eu só queria dizer, nós estamos vivendo num momento histórico, não vamos fechar os olhos, não vamos viver como se nada estivesse acontecendo. Algo tremendo, histórico, está em andamento. Nós estamos presenciando, nós podemos participar, como tem sido dito em várias ocasiões, nós temos um papel nisso, de orar por Israel, de abrir nosso coração, de entender nossas raízes, de começar a ver e realmente praticar o que Deus está falando. Então, vamos realmente nos alegrar que Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo. Amém. Amém. São coisas históricas, tremendas, novas, e o que é uma coisa interessante tudo isso, né? São coisas que apontam para o fim, o final, ou para a volta de Cristo, para a volta do Messias. O maior acontecimento de toda a história, né? Cristo, Messias, volta e passa a reinar pessoalmente, diretamente nesse planeta. Para tudo isso a história foi construída. Bem, nós vamos para o jantar. Tem um tempinho aqui para a gente